Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a última, irmãos. A última carta que é enviada especificamente para a igreja de Laodiceia. Depois ela volta a ficar próximo, faz meio que um círculo, volta para Éfeso. A estrada de Éfeso para Laodiceia também não é longa, né? Ela faz um passeio assim, e depois se aproxima novamente da cidade de Éfeso, e depois o mensageiro poderia voltar e falar para João, falar: foi entregue as cartas, né? Tá tudo certo. Irmãos, eu estava fazendo uma leitura essa semana, né? E me veio uma coisa. Toda vez que eu leio uma coisa diferente, eu vou atrás da Karina para contar para ela. Se ela achar interessante, eu conto aqui. Se ela achar que não teve graça, eu não conto aqui não. Se ela falar: não é muito interessante não, eu falo: então também não vou contar na igreja não. Não? Não, mas isso aqui tem a ver com pesquisa. Teve um pesquisador, Chesterton, que é um grande escritor inglês do século XX, aqui no século XX, é um grande escritor, né? Ele escreveu obras fantásticas, né? E bastante complexas, algumas por sinal. Né? Ele é um mestre, um professor de literatura. E ele fez uma coisa que eu acho que tem a ver com o Brasil também. Que ele diz assim, fala assim: ó, João, aí vocês vão entender o contexto brasileiro. Se foi no contexto inglês, gente, o brasileiro não é diferente. Ele fala que João viu monstros, seres esquisitos. João viu cada coisa esquisita, cada monstro, cada ser estranho, né? Ele falou assim: a única coisa que João não viu foi os comentários de Apocalipse. Ele não viu. Porque o que tem de comentário esquisito de Apocalipse, eu já li alguns. E posso falar para vocês, as pessoas acham tanta coisa no Apocalipse, mas tanta coisa, que a gente fica... Gente, é um exercício de imaginação que a gente não encontra em lugar nenhum mais. Eu não sei como que as pessoas... E o Apocalipse é um dos que mais... O que mais tem de comentário no mundo é de Apocalipse. Mas para você encontrar comentários realmente valiosos, dá trabalho. Porque a imensa maioria, gente, a imensa maioria faz análises assim completamente sem pé nem cabeça do texto. Uma coisa que é importante falar para vocês do Apocalipse é o seguinte. Eu disse para vocês que o Apocalipse ele é uma carta, ele é uma profecia e ele também é um apocalipse. O Apocalipse é um gênero literário. É um gênero literário. E como que funciona esse gênero literário? Ele é vamos dizer assim, uma adaptação da própria profecia. Como que surge a apocalíptica no mundo? Como que ela surge? Nós temos hoje romances, narrativas, poesias, novelas, lendas, mitos, diversas formas de explicar, né, diversas formas de literatura no mundo. Temos várias, né? Reportagens, né? São tudo formas diferentes, né? De se escrever. Uma delas, essa especificamente do mundo antigo, é a apocalíptica, a literatura que nós chamamos de Apocalipse. Então, o Apocalipse ele é um gênero textual, um gênero literário. Como que ele surgiu? Vocês imaginem a nação de Israel. É com os judeus que surge, tá? Eles são os criadores, nesse caso, sim, eles são as pessoas que projetaram esse novo jeito de escrever. Observem o povo de Israel. Creem em Deus, amam a Deus
e recebem de Deus várias advertências, recebem de Deus várias palavras para que eles se arrependessem, para que eles voltassem à aliança. Muitas vezes eles obedeciam, se arrependiam, outras vezes eles se desviavam do caminho e Deus atuava no coração deles, Deus misericordiosamente, né, os acolhiam, outras vezes Deus os disciplinava, como nós falamos no domingo, no caso do Abacuque. Só que o tempo vai passando, e mesmo nos momentos em que eles estão fazendo tudo certo, está tudo certinho, estão servindo a Deus, estão seguindo a aliança, e ainda assim vem um povo, alguém o ataca, às vezes eles sofrem com questões econômicas, e eles começaram a observar que tudo aquilo que os profetas estavam dizendo, estavam falando, tinha alguma coisa que precisava de um cumprimento maior. E aí que eles começam a observar que tudo que Deus estava falando para eles, mesmo nos profetas, nem tudo ia se cumprir aqui. E eles começam a observar e a entender, falar assim, olha, nós servimos a Deus, só que nem tudo se cumpre aqui. Tem coisa que vai se cumprir no céu com Deus. E eles começam a escrever com esse olhar para o céu. E aí é um novo jeito de profecia, de pensar a profecia. Ou em que eles estão dizendo assim, olha, que ele fala assim, olha, mesmo nós nos arrependendo, mesmo nós buscando a Deus, algumas promessas que Deus nos deu, não vai se cumprir aqui, muito pelo contrário, esse mundo vai continuar ruim, ele vai continuar problemático, ele vai continuar, muitas vezes, se afundando no erro. E qual é a solução? A solução é um novo mundo. E aí Isaías já começa a escrever sobre esse novo mundo. Aí depois o Daniel vai falar claramente, né, uma linguagem simbólica. E através dessa linguagem simbólica ele vai falar desse novo mundo que está por surgir. E aí surge o que a gente chama de literatura apocalíptica. Então nós temos dezenas de apocalipses escritos já. Vocês encontram, se vocês forem na internet, inclusive entre apocalipses judaicos e apocalipses cristãos, né? O único que faz parte, no Novo Testamento, o Daniel é um apocalipse. Parte dele é narrativa, a outra parte, do 7 em diante, é praticamente linguagem apocalíptica. Nós encontramos também literatura apocalíptica em Zacarias. Em Ezequiel nós encontramos também, mas Daniel é o que mais tem. Daniel pode ser chamado de apocalipse do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos essa linguagem quando Jesus faz o sermão profético. Nós encontramos uma linguagem apocalíptica também, mas assim de uma forma menos elaborada em Paulo. E claro, em João, nós encontramos um livro especificamente com o título de Apocalipse. Era um livro para dar esperança para quem estava sofrendo. Mas é um livro também que fala de juízo, é um livro também que fala de prestação de contas, é um livro que também fala de um Deus que tudo vê, que tudo olha e que nada passa despercebido. Das 7 igrejas, a pior é a última. É a igreja de Laodiceia. Eu disse para vocês que houve 2 igrejas que não receberam nenhuma repreensão de Jesus, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Uma igreja que recebeu uma coisa mínima, um pequeno elogio, mas muito pequeno, que foi a igreja de Sardes. A igreja de Laodiceia não tem nada de elogio aqui. Nenhum. Só repreensão. E todas elas seguem aquele modelo. A revelação de Jesus, depois uma análise da igreja, um diagnóstico de Jesus, um elogio de Jesus, uma repreensão de Jesus, uma promessa ao vencedor, e também é o texto que às vezes varia de local, que é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está na 7 também. Esse versículo está na 7. Então todas elas seguem um padrão. Segue esse padrão. Essa daqui não tem nenhum elogio. Laodiceia era uma igreja, era uma cidade, jovem também, e era de todas aqui a mais próspera. A mais próspera. Estava numa localização bastante estratégica e eles cresceram muito economicamente. Só para vocês terem ideia, no ano 60 depois de Cristo,
teve um terremoto, ela ficava próximo de locais de terremoto também, como toda a Ásia Menor ficava próximo de terremoto. Mas todas as cidades, por exemplo, Filadélfia, foi praticamente destruída com o terremoto, precisou o império ir lá e fazer empréstimos para eles e ajudá-los e depois nem cobrar durante 5 anos impostos deles, porque eles não tinham mais condições de cobrar. Era um local pobre, um local muito humilde. Laodiceia, para vocês terem ideia, Laodiceia, em 60 depois de Cristo, teve um terremoto que destruiu quase a cidade inteira. Eles chegaram para Roma e falaram, vocês não precisam ajudar a gente em nada, a gente reconstrói sozinho. E eles reconstruíram a cidade, ficou mais bonita depois da reconstrução. Fizeram uma cidade mais bonita, isso em 60, 30 anos antes dessa carta, 30 e poucos anos antes dessa carta. E eles, em 30 anos eles haviam reconstruído a cidade e a cidade ficou mais bonita do que era antes. E isso trazia para eles uma coisa que a gente chama de orgulho, eles tinham muito orgulho daquilo. Eles se achavam que não tinham necessidade de nada. Isso é a cidade. E, claro, os membros da igreja também eram pessoas de posses, eram pessoas com grandes condições. E isso acabou trazendo para a igreja algo que é muito perigoso quando as coisas estão muito bem, que é a apatia. Afinal de contas, a gente precisa que Jesus volte? Não, está tão bom aqui. Para que Jesus precisa voltar? Será que a gente precisa ficar ganhando almas aí para Jesus? Não, para quê? Trazer problema para a igreja? Vai vir um monte de gente problemática. Está muito bom do jeito que a gente está aqui, olha aí, ó. A gente louva, a gente canta. Aí vocês começam a falar de Jesus para as pessoas, aí começa a vir um monte de gente com problema, a gente vai ter que resolver o problema dessas pessoas aqui. Então é melhor não. E é isso, gente. Igreja que evangeliza, igreja que faz missões, é igreja que tem problemas. E tem que ter. Se você não quer ter problema numa igreja, é só parar de evangelizar. Os problemas param. Aí nós formamos o nosso clube, a nossa confraria, não é? Aí fica lá tudo bonitinho, né? Aí os problemas começam a diminuir. Mas se nós queremos que a igreja cresça, se nós queremos que a igreja se desenvolva, nós temos que estar aberto a ter os problemas e esses problemas vão precisar ser solucionados. Isso é a igreja que cresce. Igreja que cresce, cresce problema também. Mas isso é bênção de Deus. São questões para nós aprendermos e para nós crescermos como seres humanos. Igreja não tem que vir só gente tudo certinha, não. Igreja tem que vir todas as pessoas que precisam de Jesus. Jesus disse assim, quem precisa de remédio, quem precisa de médico são os doentes. Citação. Encontramos aqui uma igreja que no diagnóstico dela, ela dava esse diagnóstico. Ela estava com perfeita saúde, estava bem, não precisava de dinheiro. Não é? Eu até brinquei, era uma igreja, né, que tinha canal de televisão, se fosse hoje. Né? Não era igreja que tinha só podcast, não, que é mais barato. Né? Podcast a gente faz aqui, ó, no Mage. A gente tem podcast aqui, não é? Mas não, igreja que vai ter canal de TV, canais de rádios, né? Igrejas com condições, né? Em locais mais prósperos, nos centros comerciais. Né? Não. Né? A igreja de Filadélfia seria a igreja de bairro. Né? A igreja de Laodiceia não. A igreja de Laodiceia é a igreja centralizada. A igreja que tinha muitas condições. E os seus membros também. Mas olha como Jesus começa a dizer para ela. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que Jesus está dizendo para eles? Quem está falando com vocês agora é o Deus da verdade. É aquele que enxerga a verdadeira condição de vocês. Aquele que sabe o que realmente, aquele que tem o verdadeiro diagnóstico. Aquele que faz a verdadeira análise. É o Amém. Amém quer dizer verdadeiro, verdadeiramente. Assim seja, que é o significado desta palavra. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o soberano da criação de Deus. E lembrando, quando ele diz soberano da criação de Deus, ele está falando em 2 aspectos. Num aspecto da criação que está aqui e da nova criação que está por vir. Ele é soberano nessa criação, Deus ele é soberano já. Deus ele já é soberano neste mundo, né? Ele já reina. Né? O reino de Deus, ele é claro, ele é um reino hoje que ele atua, é um reino que se dá através da sua igreja, através da pregação do evangelho, através das pessoas que se entregam para ele já está reinando, mas também ele é o soberano da nova criação que está por vir.
essa nova criação que Deus tem preparado, Ele também é soberano lá. Esse Jesus está se apresentando desse jeito para eles. Olha, eu sou o soberano desta criação e eu também sou o soberano da nova criação. Conheço as suas obras, como ele sempre diz, conheço. Jesus está dando diagnóstico, eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Essa é uma parte que dá trabalho para entender. O que houve de pesquisa nisso? Isso foi uma coisa que eu falo para vocês, sempre me incomodou. Se tinha uma coisa que me incomodava é quando eu lia isso e falava, mas Jesus, ser quente, eu era de uma igreja pentecostal, eu já entendi, era o fogo do Espírito Santo. Eu já interpretava assim, ser quente é que está fervendo no fogo. E frio, mas Jesus falou que é melhor ser frio que morno. Será que tem a ver com isso, gente? Não. Aí depois a gente vai pesquisando e vai ver que não tem relação com questões éticas. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de vida espiritual aqui. De vida espiritual, é disso que ele está falando. E não de aspectos éticos, não de aspectos comportamentais. E ele faz referência para nós entendermos na própria cidade. A cidade de Laodiceia, era uma cidade extremamente importante, mas ela tinha uma fragilidade. Ela não tinha canalizações de águas lá, próprias. Então ela recebia isso de outras cidades. E a cidade de Herápolis tinha lá as suas fontes de águas. Não? A cidade de Colossos também tinha suas fontes de águas. Uma era quente e a outra era fria. Quando chegava em Laodiceia, eles tinham que esperar a água esfriar, eles tinham que esperar, porque ela só chegava morna lá. E morna ninguém podia tomar, ninguém usava para nada aquela água. Então, Herápolis tinha águas termais, águas quentes, águas que tinham poder curativo. E Colossos, a água fria, eram águas que refrigeravam. Imagina no calor. No calor todo mundo quer tomar água fria, né? Não é? E quando está frio, todo mundo quer tomar água quente. Não é isso? Ninguém bebe água morna. Já percebeu? Ninguém bebe água morna. Ninguém gosta de beber água morna. Não é? Ou a gente bebe um chá quente ou água fria, mas morno ninguém quer. Não é? É nisso que Jesus está dizendo aqui. É nesse ponto que ele está trazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte para a igreja. Ele falou assim, olha, se você é quente, você tem poder curativo. A igreja cura. Se você é fria, você traz refrigério para as pessoas. Mas se você é morno, você não faz nada. Ninguém quer. Então ele está falando da apatia da igreja. É disso que ele está falando. Aquela igreja que, afinal de contas, vamos evangelizar? Para quê? Para quê? Para estragar? Afinal de contas, vamos fazer um trabalho aqui? Talvez a gente faz. Essa apatia espiritual, ela acontece exatamente em ambientes quando nós achamos que está tudo bem. E aí nós vamos aos poucos se assimilando com a cultura pecaminosa que há no mundo. E às vezes a igreja ela é afetada. Vocês podem observar, gente, toda vez que a igreja começa a enriquecer demais, olha as tentações que ela começa a sofrer. Ou ela se junta com o Estado, né? Ou ela se junta de alguma forma com o Estado, aí já vem problemas também. Né? Porque ela já não vai ter nem poder, né, de profetizar, nem poder de questionar o Estado, afinal de contas ela está ali, junto com ele. Já traz problema para a igreja também. Né? E a igreja deve ser uma mensageira profética para este mundo. Ou as coisas estão tão bem. Eu já vi casos, gente, eu falo isso que eu já ouvi casos de pessoas, até homens de Deus, homens sérios, mas cresceram tanto o ministério que eles começaram a fazer excesso de apelos para conseguir mais condições financeiras, porque ele não poderia perder já a condição que ele estava. E aí ele começa a criar-se um monte de programas caros, é o que eu disse, televisão, um monte de coisa cara, e isso vai ter que continuar, vai ter que manter, senão você vai ter que manter por um tempo. E para você manter isso aí por um tempo, você tem que continuar fluindo. E aí eles começavam a fazer apelos. Você não imagina, gente séria, né? Tendo dificuldades, porque cresceu demais, assumiu compromissos milionários. E aí depois, né, tem que fazer grandes apelos para que as pessoas possam continuar contribuindo para ele manter essas questões milionárias.
E aí a pessoa esquece até da ética. Então, gente, não estou dizendo que a igreja não deva prosperar. A igreja tem que prosperar. A igreja tem que crescer. Né? A igreja de Jesus, né, tem que realmente ter condições. Missões precisa disso. Nós estamos aqui já no início da nossa campanha de missões. E campanha de missões, gente, precisa de dinheiro, viu? Uma das coisas que eu falo para vocês, e vou sempre repetir isso, sabe, eu sou a favor que missionário tem que ser bem cuidado. O Edson está aqui uma vez, uma das perguntas que eu fiz para o Edson, não foi, Edson? Eu não sentei com você e falei, Edson, cuidavam bem de você? Lembra que eu falei? Essa sempre foi a minha preocupação. Se eu perguntei, porque eu me preocupava, né? Porque eu queria saber, cuidaram bem de você quando você estava no campo missionário? Aí o Edson me deixou tranquilo, falou, não, pastor, cuidavam, né? Cuidavam, não me abandonaram, não, eu era assistido. Porque missionário tem que ser assistido, gente. Missionário tem família, missionário tem gasto, missionário tem custo, missionário come, gente. Não é? Missionário se veste também. Missionário também, se tiver uma oportunidade, quer ir no parque também, onde é a cidade que ele está. Né? Tem um dia para descansar, para sentar. Né? Então, missionário também precisa dessas coisas. Então, a igreja do Senhor, é por isso que quando nós fazemos campanha, isso envolve questão financeira. Né, para cuidar do missionário. Já pensou, nós não podemos deixá-lo lá abandonado. Não, tem que ser cuidado. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Né, o mínimo que a gente faz, né, em prol dessas vidas. Então, irmãos, a igreja tem que crescer, mas ela não pode amar o dinheiro. Isso não. Nós podemos prosperar e enriquecer. Como que eu gostaria que vocês fossem todos ricos, né? Seria tudo mais fácil, né, Didi? Ia fazer cada projeto, né? Vamos fazer uns projetos aí, né? Vamos fazer grandes projetos. Não, a gente faz. Esse é o nosso desejo. Mas amar o dinheiro, não. Isso não. A raiz de todos os males não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E isso não tem classe social, tá? Não existe classe social para isso. Tem pessoas pobres que são mais presas ao dinheiro que pessoas ricas. E tem pessoas ricas que são extremamente presas às finanças também. Eu me lembro de um pastor da Igreja Batista aqui de Santa Catarina, que ele conta isso, acho que eu já contei isso para os irmãos, e eu gosto de contar essas histórias para você ver que nós temos homens e mulheres de Deus extremamente dedicados à obra de Deus. Ele foi convidado para ser pregador numa conferência, e foi fora do Brasil, e ele foi fazer lá a conferência, só que lá o pessoal era crente. O pessoal chegou assim, pastor, você vai vir, você não vai ter a preleção, então você vem para ajudar. Aí chamou ele 2 dias antes para ele ajudar a colocar os bancos. Olha, gente, eu tenho certeza, dependendo do tipo do pregador, não vai. Não vai. Mas ele foi chamado e falou assim, olha, você vai pregar, você vai dar para... Mas vem aqui ajudar a gente, vai. Vamos colocar os bancos, o pessoal sentar. E ele foi, falou, não, estamos aí. E ele chegou lá 2 dias antes e começou a preparar os bancos, o local, para o evento, para a conferência. E ele falou que ele observou que tinha um senhor com um sapato brilhante. Né? E o cara arregaçava as mangas e estava lá colocando os bancos, aí pegava a mesa, né? E ajudando todo mundo na arrumação do evento que estava planejado para 2 dias depois. E ele falou, puxa, eu fiquei curioso, né? Será que é um preletor de fora, né? Alguém importante assim? Porque ele viu que o sapato era bonito. Ele olhou o sapato e chamava a atenção. Aí na hora do almoço, que eles pararam para almoçar, aí ele sentou e ele foi lá e perguntou para ele, falou, ô irmão, aí o irmão falou, a paz, né? Tudo bem? Ele falou, sim. Ele falou, o irmão também vai ser o palestrante, vai estar pregando também? Ele falou assim, não, irmão, eu só venho para ajudar mesmo, eu gosto de ajudar aqui. Eu gosto, para mim é a maior alegria, né? E acho que ele estava na Bélgica, esse irmão era inglês. Mas assim, toda vez que tem um evento assim, quando me chamam, as pessoas já me conhecem, então eles sempre me chamam, vem aqui para ajudar, eu venho só para isso mesmo. Eu venho, assisto a palestra, depois eu vou para o meu canto. Mas se um dia, ele falou, se um dia você for lá para a Inglaterra, vai lá me visitar, eu vou ter o maior prazer de te conhecer. Aí tirou o cartão dele. O homem era dono de uma empresa de helicópteros, com diversos helicópteros. Né? O cara era milionário, né? Mas estava lá, arregaçando as mangas, não ia pregar, não ia fazer nada, foi só lá para ajudar a fazer o serviço braçal. Você já viu? Irmãos, podemos ser ricos, não tem nada de errado com isso, mas amor ao dinheiro, amor à riqueza, isso nos atrapalha de ser cristão. Dizem que o dinheiro é um ótimo servo, né? Mas um péssimo senhor.
Um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E é o que está acontecendo aqui, olha o que Jesus diz. Melhor seria que você fosse frio, porque se você fosse frio, você trazia refrigério para as pessoas. Ou quente, porque se você fosse quente, você ia ser um canal de cura. Então a igreja, para o sedento, a igreja tem que trazer água. Água refrescante. Eles precisam do frescor da igreja quando eles estão sedentos. Quando eles estão doentes e apáticos, eles precisam do poder curativo de Jesus. E é isso que Jesus está falando. Então quem é quente, traz cura. Quem é frio, traz refrigério. Mas quem é morno, aí Jesus diz aqui, olha, mas como você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Jesus diz, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aos olhos da igreja, aos olhos deles, eles não precisavam de nada. Mas aos olhos de Jesus, precisavam de tudo. No diagnóstico deles, estava muito bem. Mas no diagnóstico de Jesus, estava péssima a situação. E quem é que tem quem é o amém? Quem que é a testemunha fiel? Quem é verdadeiro? É Jesus. Irmãos, o melhor diagnóstico, aliás, o melhor ou o diagnóstico mais verdadeiro para a igreja é Jesus quem dá. Eu posso dizer para os irmãos aqui, a igreja está uma benção, está uma maravilha, mas Jesus pode chegar lá e falar, não, calma aí, não é assim não. Vocês têm que melhorar, vocês têm que crescer, vocês têm que amadurecer. O diagnóstico quem dá é Jesus. E olha o que ele diz. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Lembrando, se a gente for pegar aqui, muitos estudiosos fazem uma análise com a própria cidade, eles tinham lá um pó frígio, que dizem, né? Eles tinham um pó medicinal lá para os olhos, que uma das coisas que fez a cidade ficar rica, viu? É que eles fabricavam lá um pó, que era um pó medicinal, que ajudava as pessoas a fazer tratamento nos olhos. E aí Jesus, talvez de uma forma irônica, dizendo para eles, vocês podem até tratar dos olhos dos outros, mas vocês são cegos. Espiritualmente, vocês são cegos. Compre de mim, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está dizendo para eles assim, estejam prontos a passarem pelo processo de crescimento, estejam prontos a passar pelo processo de amadurecimento e de renovação espiritual. E para isso, gente, Jesus está dando um alerta. Vocês estejam prontos para passar por dificuldades. Porque o que refina a gente? As tribulações. O que faz com que o crente amadureça? Passar por lutas. A gente aprende através das lutas. A gente não aprende quando está tudo bem. A gente aprende quando passa por lutas. Aí é um aprendizado para confiar. Porque quando está tudo bem, você está ali, nas mil maravilhas. Mas quando as coisas estão começando a complicar, você tem que aprender a confiar. Ou você confia de verdade em Jesus, então passe com fé, com coragem e com ânimo por essa luta que você está passando. Ela acaba uma hora. Uma hora ela vai ter a sua vitória. E você vai crescer com ela. Mas você tem que passar. É disso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Se preparem, se preparem. Porque vocês também vão passar por dificuldades. Vocês vão aprender. E ele continua. Nós vemos aqui, gente, olha o que Jesus diz. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Isso daqui é lindíssimo. A igreja foi reprovada por Jesus em todos os quesitos. Todos. Mas quando ele vai lidar com ela, ele diz, sabe por que eu estou repreendendo vocês? Porque eu amo vocês. Olha que bonito. Jesus não está abandonando a igreja. Jesus, ele se sentiu abandonado por ela. Jesus, ele se sentiu longe dessa igreja. Ele se sentiu do lado de fora. A gente vai perceber aqui. Ele se coloca do lado de fora. Mas olha como que ele diz. Eu amo vocês. Eu amo. E eu repreendo vocês. Estou trazendo toda essa repreensão aqui. Porque eu amo vocês. Repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Como sempre, né, gente?
Quando nós estamos num caminho que não agrada a Deus, nós precisamos dar essa meia volta, precisamos se arrepender. E esse arrependimento é essa meia volta que nós damos. E aí a gente se acerta, a gente volta para o caminho que Deus nos colocou. Olha como Jesus se coloca na igreja. Eu estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. Que coisa perigosa. Que perigo a igreja estava passando. E Jesus, num ato de amor para com eles, diz assim: mas eu estou batendo. Eu estou batendo. Eu quero entrar novamente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que bênção. Aquele que abre o coração para Jesus vai se banquetear na presença de Jesus. Aquele que abre o seu coração para a presença de Deus vai estar ceando com Jesus, talvez ali num dos grandes momentos de comunhão. Olha o que Jesus promete: comunhão com Ele. Comunhão com Ele. E não tem bênção maior que essa. E Ele retrata essa comunhão com uma ceia, uma alimentação extremamente importante no mundo, né? Onde eles sentam à mesa, comem juntos, né? e vão conversar, e vão ter momentos de amizades. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a promessa ao vencedor: ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus concede para a igreja de Laodiceia autoridade. Olha o que Jesus promete para o vencedor: ao vencedor eu darei autoridade a sentar-se comigo no meu trono. E essa é uma grande bênção que Jesus dá para a sua igreja. Então, irmãos, não vamos pensar que riqueza é tudo na vida. Esse é um grande problema do mundo aí fora. A gente acha que segurança está nas riquezas. Socialmente e economicamente, era a igreja mais segura de todas. Era de Laodiceia. Mas aos olhos de Jesus, era uma igreja que não tinha crescimento. Era uma igreja que não dava testemunho. Era uma igreja que não evangelizava. Era uma igreja que não amava o próximo. Era uma igreja que não se preocupava com as outras pessoas. Era uma igreja apática. Era uma igreja morna. E o que Jesus pede de nós? Arrependa-se. Ele pede da igreja de Laodiceia, ele pede para nós. Gente, isso aqui é um retrato de igrejas do século 21. Essas 7 igrejas que estão aqui são retratos de igreja do século 21. Todas elas. Todas elas são retratos de igreja do século 21. Nós temos igrejas na nossa época, assim como teve no primeiro século, no segundo, no período da Reforma. Em todas as épocas nós tivemos igrejas com perfis de Laodiceia, com perfis de Esmirna, com perfis de Filadélfia, com perfis de Laodiceia, com perfis de Sardes, com perfis de Pérgamo, com perfis de Tiatira. Nós temos igrejas de todos esses perfis. E a nossa época não é diferente. Só que Jesus está olhando todas elas e trazendo um diagnóstico para todas elas.